Olá! Hoje é segunda-feira, dia de eu salvar a sua redação e dia de o trabalhador dar uma sofridinha porque vai iniciar a semana útil. E inspirada nesses dois fatos e o fato de a gente estar no mês de maio, hoje eu vou te dar dois repertórios socioculturais que salvam qualquer redação que tenha o eixo do trabalho como base da discussão. Então vem comigo para a gente trabalhar junto. Bom, hoje eu queria te dar dois repertórios para, desculpa gente, tem muitas piadinhas. Reduzir o seu trabalho em procurar outras áreas do conhecimento para fazer a redação. São duas referências que vêm da sociologia e aí por isso eu gostaria de indicar um livro que eu tenho aqui, ó, aos meus bastidores. Eu tô aqui pegando o livro nos bastidores. Eu indico muito fortemente o livro da sociologia. Eu, como vocês podem ver, uso muito, marco várias coisas, e eu vou indicar hoje dois sociólogos para você colocar na sua redação, caso caia alguma discussão sobre o mundo do trabalho. Aí você pode virar para mim e falar assim, Jana, mas qual é a chance de cair trabalho no Enem? Jovens, não apenas tem chance, como já caiu. Eu trouxe aqui para vocês o PDF da prova do Enem de 2010. Lá em 2010 era para vocês escreverem sobre o trabalho na construção da dignidade humana. Ou seja, a gente tinha aqui um tema de situação-problema implícita. Afinal de contas, a construção da dignidade humana é algo positivo, é algo que a gente quer, que a gente deseja, e aí eu deveria, óbvio, como é um texto no formato Enem, problematizar falando das distorções dessa função. Olha, ficou muito ruim, hein? Vou voltar aqui e melhorar. Eu tinha que falar das distorções desse trabalho. Um exemplo de distorção do mundo do trabalho é a exploração do trabalhador, a sua exposição, por exemplo, a condições degradantes, a uma remuneração incompatível com as leis trabalhistas, entre outros elementos. A própria coletânea já trazia essa problematização. O texto número 1 falava sobre o trabalho em condições análogas à escravidão, também chamada de escravidão contemporânea. O texto 2, gente, eu faço questão de ler o texto 2 com vocês, porque ele é muito maravilhoso. Porque essa prova é de 2010 e fazia uma previsão para 2020. Falava sobre o futuro do trabalho numa perspectiva que eu vou supor que talvez tenha se realizado para alguém bastante positiva, né? Esqueça os escritórios, os salários fixos e a aposentadoria. Em 2020, você trabalhar em casa, ok. O seu chefe terá menos de 30 anos? Não, o meu chefe sou eu mesma, eu sou a dona da lancha, eu sou o velho da lancha. E será uma mulher? Ok, confere. E ainda vinha, ao final, uma equação, né? Seu trabalho em 2020 vai ter preocupação com o meio ambiente, busca de qualidade de vida, inovação e isso tudo potencializado pela globalização. Hoje, vendo essa equação, eu penso, por exemplo, no conceito que eu vou escrever aqui, que é o conceito de sustentabilidade. Trabalho ali é um elemento de desenvolvimento sustentável. Entretanto, óbvio, eu não posso aqui ficar só falando de temas antigos. Se cair Enem, no Enem 2023, ou mesmo em outros vestibulares, por exemplo, na prova da FUVEST, da Unicamp, que são provas mais militudas, ou mesmo a prova das Ciências Médicas daqui de Minas Gerais, do ano passado, caiu o direito à greve do trabalhador, eu indico duas referências. Na verdade, eu, em geral, indico um contraste entre a visão apresentada pelo sociólogo Max Weber e o também sociólogo Karl Marx. E eu já deixei o textinho pronto aqui, ó.
tá? Então, dentro dos estudos sobre a ética protestante... Ai, deixa eu arrumar essa tela aqui, não ficou bom não. Aí, pronto, agora ajustou. Dentro dos estudos sobre a ética protestante, né, é o livro dele, A Ética Protestante, né, A Ética Protestante e o Valor do Trabalho, né, do Max Weber, considerado um dos fundadores da sociologia, disse que o trabalho dignifica o homem. O trabalho na construção da dignidade humana. Pegou essa? Weber destacou que o trabalho dentro da ética protestante, dentro dessa doutrina religiosa, se encaixava como uma das ações sociais mais nobres e dignas presentes na sociedade. Então, a perspectiva do Weber seria essa perspectiva mais positiva mesmo, tá? Em oposição, entra o Karl Marx. O Karl Marx é responsável, por exemplo, pelo conceito de alienação do trabalho. O trabalhador ser alienado, afastado, separado, não apenas dos frutos e do lucro do seu trabalho, mas também da capacidade reflexiva sobre o seu trabalho. Separei um pedacinho de trecho sobre isso. O que, então, constitui a alienação do trabalho? Primeiro, o fato de que o trabalho é externo ao trabalhador, ou seja, uma construção social e histórica. Que em sua obra, portanto, ele não afirma a si mesmo, mas ele nega a si mesmo, é uma extrapolação desse indivíduo. Ele não se sente contente, mas infeliz. Não desenvolve livremente a sua energia física e mental, mas mortifica, ou seja, agride, tortura o seu corpo e arruína, destrói a sua mente. O trabalhador, portanto, apenas se sente ele mesmo fora do seu trabalho. É a alegria da sexta-feira à tarde e é a tristeza do domingo à noite. Eu sei que vocês sentem isso. Deixa aqui nos comentários como você se sente no domingo à noite e por que você acha que você se sente assim. O trabalhador, portanto, apenas se sente ele mesmo fora de seu trabalho e em seu trabalho se sente fora de si mesmo. Ele se sente em casa quando não está trabalhando e quando está trabalhando não se sente em casa. Seu trabalho, portanto, não é voluntário, mas coagido, imposto, é trabalho forçado. Na perspectiva marxista, portanto, o trabalho é um instrumento de opressão do trabalhador. Ele é, na verdade, instrumento de satisfação do interesse de outros homens, do indivíduo que explora aquela força de trabalho. Os donos do meio de produção, os proprietários, possuem, assim, não apenas os produtos do trabalho da classe operária, que é, por exemplo, a mais-valia, mas possuem a sua própria humanidade em si. Eu exploro não apenas a força de trabalho, mas a vida daquele trabalhador. Portanto, qualquer tema sobre trabalho, na minha opinião, você poderia usar a oposição entre o trabalho como elemento, como instrumento de dignificação do homem, né? Então, para o Weber, na ética protestante, o trabalho dignifica o homem. E no Marx é um elemento de alienação, de expropriação, de exploração. Essa oposição, na minha opinião, jovens, encaixa em qualquer redação. E o que vocês vão fazer para mim? Vocês podem, por exemplo, fazer o tema do Enem 2010. Vocês podem escrever sobre vários outros temas, mas o que vocês vão fazer especificamente, deixar aqui embaixo em quais temas de redação vocês usariam a oposição entre a noção de dignificação e alienação. Eu, por exemplo, para falar de um tema super atual, usaria essa discussão para falar sobre o processo de uberização, precarização do trabalho. E aí, eu já vou dar um spoiler. No próximo Ver, Ler e Ouvir, eu vou falar sobre precarização, uberização do trabalho. E se você quiser já adiantar o serviço, aqui embaixo, na legenda deste vídeo, nós temos um link para um e-book sobre o eixo das relações trabalhistas e econômicas. Deixa o seu like, deixa o seu comentário, ativa as notificações, se inscreve no canal, me dá aquele biscoito virtual. Quanto mais você engaja, mais eu tenho gás para continuar produzindo por aqui. Até o próximo vídeo.